Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A igreja celebra neste final de semana o quarto domingo da Páscoa. Estamos aí apresentando o itinerário, da segunda fase desse tempo pascal, que é justamente fazer com que os discípulos tornem-se testemunhas vivas do Cristo ressuscitado. A igreja, ela tem um certo itinerário que nos apresenta durante esse tempo pascal. A primeira fase desse itinerário, que são fases distintas, mas muito interligadas, ela se apresenta como o tempo da oitava da Páscoa, onde Jesus se mostra vencedor da morte. O segundo itinerário seria aí o testemunho dos discípulos na ressurreição de Cristo e dizendo que Cristo está vivo. E o terceiro itinerário, a terceira fase, aliás, seria a preparação para o tempo de Pentecostes, com a ascensão do Senhor. Nesse quarto domingo, nós continuamos dentro desse projeto aí de testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E a igreja apresenta com grande eficiência a catequese do bom pastor. Durante os 3 anos litúrgicos, o ano A, o ano B e o ano C, temos sempre, no quarto domingo da Páscoa, essa catequese do bom pastor. Jesus se apresenta como sendo o pastor das ovelhas, aquele que veio dar a vida para salvar as suas ovelhas. Ela vai proclamar o Evangelho de João, que está no capítulo 10, versículos de 1 a 10, que diz: Naquele tempo, disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem a um estranho. Antes, fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós podemos dividir esse texto em 2 parábolas. Estamos aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, que vai trabalhar, todo esse capítulo trabalha Jesus, o bom pastor das ovelhas. E a gente pode dividir esse trechinho, que são 10 versículos, em 2 parábolas. A primeira parábola, que vai do versículo 1 ao versículo 6, que fala que Jesus é o pastor, o bom pastor, e, sendo bom pastor, veio para dar vida às suas ovelhas.
E a segunda parábola é Jesus se apresentando como sendo a porta, né? A porta por onde passam as ovelhas. Bom, como entender essa questão? De forma a não termos dúvidas. Naquele tempo havia os redil, os currais, que eram comunitários e os pastores chegavam a entrar por um portão grande e levava, chamavam as suas ovelhas, as ovelhas que eles pastoreavam, e elas, conhecendo a voz, o seguiam para que eles pudessem levar para os campos, para as relvas, né? Os campos verdejantes. Uma imagem bonita até. Então Jesus vai dizer: olha, eu sou esse pastor, eu dei a vida pelos meus, então os meus conhecem as minhas ovelhas. E na segunda parte, se apresentando como porta, né? Interessante percebermos essa questão. Jesus se apresenta como sendo a porta das ovelhas. Ele vai dizer: sem mim não há salvação, porque eu sou a porta, eu sou o grande portão, né, que vem realmente fazer com que aqueles que se colocam ao meu dispor, sendo ovelha, possa também conduzir as outras ovelhas para entenderem a minha voz, ou atenderem a minha voz, a voz de Jesus Cristo, a voz do grande pastor. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, que nesse domingo nós possamos compreender essa belíssima catequese do Evangelho de João, que é apresentado nos 3 anos, né? Ano A, ano B, ano C, todo esse capítulo 10, nós possamos compreender essa belíssima catequese em que Jesus, pastor e porta, nos mostra realmente o caminho a seguir. Ele nos ensina a caminhar com ele nos dá a força necessária para o seguimento. Que Deus nos dê a sua graça e a sua força, que Ele seja sempre presente em nossa vida. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Criador e Redentor, possa de fato nos abençoar, dando-nos vida nova nesse tempo pascal, em que nos preparamos para a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Deus os abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gosta dessa nossa catequese, dá o teu like, o teu joinha aí, né? Compartilha o nosso material, podes fazer isso, missionário, paz e bem, você pode fazer isso com grande eficiência. Compartilhe o nosso material e, para quem não viu, se inscreve no nosso canal. Tem muito conteúdo, tem muita catequese, tem muita coisa para ser vista, né? E para ser de fato refletida e meditada. E meditando e refletindo, possamos encontrar o caminho necessário para a nossa condução para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem a todos, tenham um bom final de semana e que Deus os abençoe.